Vamos fazer alguns exercícios. Exercício 3. Encontre a derivada da função no ponto zero de coordenadas 5 e 5 na direção do vetor A de componentes 4i mais 3j. Para. A minha função é dada por 2xy menos 3y ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é calcular. Aqui pode começar de vários caminhos. Aqui ele começou calculando primeiro a direção do vetor. O vetor ele tem dado por componente 4i mais 3j. Vamos calcular a direção desse vetor. Para calcular a direção de um vetor, basta dividir pelo módulo desse vetor. Então vai ficar 4i mais 3j dividido por 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9. Então vai ficar raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25 é 5. Então a direção do vetor vai ser 4/5 de i mais 3/5 de j. Vamos calcular o gradiente. Para calcular o gradiente, nós precisamos primeiro calcular as derivadas parciais. Então a derivada parcial de f em relação a x, 2xy em relação a x, então vai ser a derivada de 2xy 2y. 2y. No ponto de coordenadas 5 e 5, vou pôr 5 no lugar do y, 2 vezes 5, 10. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 5, 5 é 10. Vamos fazer o mesmo processo para a derivada parcial de f em relação a y. Derivada parcial de f em relação a y vai ser aqui, 2x, né, menos 6y. Agora a y é a derivada, vai ser derivada de 2xy, vai ser 2x. Derivada de 3y ao quadrado, 2 vem para cá, 6y. Então a derivada ficou 2x menos 6y. No ponto 5 e 5, então nós vamos colocar 5 no lugar do x, 2 vezes 5, 10. E vamos colocar 5 no lugar do 6, 6 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Então ficou 10 menos 30, que é menos 20. Então, o nosso gradiente, né, o gradiente ele é dado pela derivada parcial de f em relação a x vezes i, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes j. No nosso caso, então, vai ficar 10i menos 20j. Agora, podemos calcular o diferencial, né, a derivada direcional. No ponto 5, 5, ele é dado pelo gradiente vezes a direção u. O gradiente nós acabamos de calcular, 10i menos 20j. A direção nós acabamos de calcular aqui, 4/5 de i mais 3/5 de j. Então vamos fazer o produto, né? Vai ser 10 vezes 4, 40 por 5, 8. 20 vezes 3, 60 por 5, 12. Então vai ficar 8 menos 12. Então a derivada direcional de f no ponto 5, 5 é menos 4. Exercício 4. Encontre a derivada da função no ponto zero de coordenadas 1, 1 na direção do vetor A2, que dado pelas componentes 12i mais 5j. Para a função, g de xy é igual a x menos y ao quadrado sobre x, mais raiz quadrada de 3 vezes inverso da secante de 2xy. Tentem resolver, por favor. Da mesma forma, né, vamos calcular primeiro a direção, né, ele pediu na direção do vetor, esse é o vetor, qual é a direção desse vetor? Então, basta pegar o vetor e dividir pelo seu módulo. O vetor é 12i mais 5j, o seu módulo vai ser dado por raiz quadrada de 144 mais 25, que a raiz quadrada vai dar a raiz quadrada de 169, que é 13. Então, ficou 12 13avos de i mais 5 13avos de j. Vamos calcular aqui, y foi dado... O que é isso aqui? Tá. Aqui é a derivada parcial em relação a x, então vai ficar derivada parcial em relação a x. Então, derivada de x é 1, derivada de y ao quadrado sobre x é igual a y sobre x ao quadrado. Derivada de secante inversa de 2xy vezes raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 3, que multiplica 2y sobre 2xy, que multiplica a raiz quadrada de 2xy ao quadrado menos 1.
Aqui está calculando, ele está calculando essa derivada aqui. Tá? Aqui. Se eu tenho que y igual a secante inverso de u, a sua derivada é igual a u' sobre o módulo de u vezes raiz quadrada de u ao quadrado menos 1. Isso que nós fizemos aqui. U', né? Cadê? U', nosso U' aqui no caso é 2xy. Então, derivada de 2xy. Nosso u é 2xy. Então, nosso U' é 2y. Dividido por módulo de u. Módulo de 2xy vezes raiz quadrada de u, 2xy ao quadrado menos 1. Tá? No ponto 1, substituindo o x por 1 e o y por 1, o final do resultado foi 3. Aqui nós temos a derivada parcial de g em relação a y. Em relação a y, aqui é 0, aqui vai ser 2y sobre x, né? E aqui vai ser a mesma, só substituindo, não vai substituir nada, né? Vai ser tudo igual. Então vai ser tudo igual, só vai substituir aqui. Na hora que achar o U' em relação a x, não a y. Então vai ser 2x e o restante continua tudo como era igual. Ao substituir o ponto 1, nós temos como resultado menos 1. O que nós fizemos até agora? Então nós achamos as derivadas parciais, achamos a direção. Então, o gradiente foi 3i menos j, né? Onde nós achamos o gradiente? Aqui, ó. Gradiente 3i menos j. Gradiente é a derivada parcial de x vezes i, mais a derivada parcial em relação a y vezes j. Então, vai ser 3i menos j. Achamos o gradiente. O gradiente 3i menos j. Então, a derivada direcional de g vai ser igual ao gradiente de f vezes o vetor, a direção, né? No ponto 1, que no nosso caso o gradiente é 3i menos j, a direção nós acabamos de calcular aqui também é 12 13avos de i mais 5 13avos de j, vamos voltar aqui, fazendo o produto escalar, né? Então vai ficar 3 vezes 12, 36 13avos, menos j, menos 1 vezes 5, menos 5 13avos, né? Aqui agora é só fazer 36 13avos menos 5 13avos, 31 13avos. Então a derivada adicional de g no ponto 1 é igual a 31 13avos. Exercício 5. Encontre as direções nas quais as funções crescem e decrescem mais rapidamente no ponto de coordenadas menos 1 e 1. Depois encontre as derivadas das funções nessas direções. A função é f de xy é dada por x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Vamos lá. Então, cresce mais rapidamente. Se eu quero saber a direção que cresce mais rapidamente, basta eu calcular o gradiente de f, né? Então, essa é a função. Então, vamos calcular a derivada parcial em relação a x, é 2x mais y. A derivada parcial em relação a y é 2x mais y, aqui ele deixou, tá, 2x mais y, o ponto é menos 1 e 1, então vai ser menos 1. Em relação a y, aqui copiou, aqui é y, tá pessoal? Em relação a y vai ser x mais 2y, x mais 2y, tá vendo? Aqui é y, no ponto menos 1 e 1 vai ser 1, então a componente de i vai ser menos 1, a componente j vai ser 1. Então, o gradiente de f no ponto menos 1 e 1 vai ser i mais j. Tá? A direção do vetor, esse vetor, né? Vamos achar a direção desse vetor. Ele pediu que encontre as direções, ele não pediu para encontrar os vetores. Se pedisse para encontrar os vetores, pararíamos aqui. Mas como ele pediu para encontrar as direções, então temos que calcular o vetor e a direção do vetor. Então agora nós sabemos que a direção de u é dada por u sobre o módulo de u. Nosso u é menos i mais j. O módulo de i mais j nós estamos careca de saber que é raiz de 2, né? Que só basta pegar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz de 2. Então é na direção de menos 1 sobre a raiz de 2i mais 1 sobre a raiz quadrada de 2j. A equação nesse sentido é dada por módulo do gradiente de f é igual a módulo da derivada parcial de f em relação a xi mais derivada parcial de f em relação a yj, que é igual
que é igual a módulo de menos I mais J, que é igual a raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Então, o gradiente de f é igual a raiz de 2. O que mais ele pediu? Só isso. B, cresce e decresce, né? Aqui. B, decresce mais e menos gradiente. É só inverter o sinal, né? Quem que é o gradiente? Aqui, ó, nós achamos que o gradiente é menos I mais J. Então, o menos gradiente vai ser I menos J. Aqui. E a direção, já está em direção. I é 1 sobre a raiz de 2, I menos 1 sobre a raiz de 2J. A equação nesse sentido é dada por menos módulo gradiente de f é igual a menos derivada parcial de f em relação a xi mais derivada parcial em relação a y vezes j, que é igual a menos módulo de menos i mais j, que é igual a raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a menos raiz de 2. Então, menos gradiente de f é dado por menos raiz de 2.